No momento em que o Olho da Noite morreu, Solta acenou com a mão e cancelou todas as habilidades ativas ao seu redor. Sangue, teias e sombras se espalharam pelo chão. Mesmo que seu inimigo tentasse escapar, Solta ainda o capturaria. No mundo sem rastros, o Olho da Noite não poderia escapar a menos que matasse Solta. Matar Solta já era difícil de imaginar, então quando seu braço foi cortado, sua esperança de deixar este lugar vivo tornou-se inexistente. Ele não conseguia nem manejar seu arco corretamente com uma mão e mesmo se recorresse ao combate corpo a corpo, não seria capaz de vencer. Embora tivesse algumas habilidades em combate corpo a corpo, não era comparável a especialistas como Solta, que lutam principalmente nesse alcance. Solta sentou-se no chão e apoiou as costas em uma pedra. Ele estava bem cansado. Lutar contra alguém no reino da quarta algema era demais para ele. Ele teve sorte de ter um monte de artefatos de alto nível com ele ou então ele seria forçado a usar aquilo. Saia, você sabe alguma coisa sobre aquela montanha? Solta perguntou enquanto olhava para a montanha ao longe. Montanha Seladora do Céu. Essa montanha é resultado de uma poderosa habilidade usada para aprisionar diferentes criaturas. Em muitos casos, a maioria dos seres selados sob a montanha são poderosos. Às vezes, deuses são enterrados abaixo daquela montanha. Saia parou por um momento antes de acrescentar: no momento, não temos nenhuma ideia sobre a criatura abaixo dela, mas provavelmente é no mínimo um deus, como podemos adivinhar olhando para os efeitos posteriores. Entendo, Solta assentiu. O nível deus estava praticamente fora de seu alcance agora. Ele queria ir para lá o mais rápido possível, mas suas habilidades de equipamento estavam no tempo de recarga. Além disso, ele precisava recuperar sua energia e vigor também e sua condução elemental não podia ser usada neste momento. Ele usou todos os seus poderes elementais e sem eles, não seria capaz de usar a armadura de sangue. Pelo menos, eu finalmente soube que eles são do Salão do Poder. Solta fechou os olhos e começou a se concentrar em recuperar sua energia. Ele precisava acelerar sua recuperação e, se possível, precisava atingir o estágio de integração de seu atributo luz. A montanha tremeu mais uma vez. Agora, todo o Salão das Planícies estava coberto por uma rede de cor carmesim. Isso significa que ninguém mais poderia sair ou entrar. Muitas pessoas nem faziam ideia sobre a Montanha da Morte. Eles não sabiam que todos os seres vivos aqui seriam sacrificados. Em suma, toda a região se tornou um altar de sacrifício para o ser que foi enterrado na Montanha da Morte. Se queriam deixar este lugar, precisavam parar o sacrifício a todo custo. Cidade Bland. Alice saiu da base subterrânea com o governador rei. A aura ao redor do corpo de Alice estava um pouco instável, mas era várias vezes mais forte do que antes. Ela havia alcançado o reino da segunda algema e, pelo que parecia, sua aura era definitivamente mais forte do que o especialista comum na segunda algema. Há uma emergência, disse o governador rei. Eles poderiam ficar na base subterrânea por mais 3 dias, mas ocorreu uma emergência. A aparição da Montanha da Morte alarmou muitos especialistas no Salão das Planícies. Alice e os outros senhores de cidade conheciam o perigo da Montanha da Morte. Mesmo que nunca tenham visto pessoalmente, viram isso em alguns registros. A descrição e o fenômeno em torno correspondem ao que leram. Então, tinham certeza de que a montanha imponente era de fato a verdadeira Montanha da Morte, também conhecida como Montanha Seladora do Céu. O governador rei virou a cabeça e olhou para a montanha imponente. Então estão de volta. Eles escolheram o pior cenário para nós. Eu preciso me mover agora. Alice olhou para o governador rei. O segredo na base subterrânea não era uma questão pequena. Era um grande segredo que chocaria qualquer um. Está conectado com o segredo além da Porta de Jade? Alice perguntou. Sim. O Salão do Poder, eu pensei que não o encontraram, mas parece que eu estou errado. O governador rei assentiu severamente. Alguns dias atrás, Alice estava seguindo o governador rei em escadas circulares escuras. A atmosfera era estranha e pesada ao mesmo tempo. Ela podia sentir que a energia no ar estava ficando cada vez mais densa.
Pensar que existe tal lugar nesta região árida, ela disse interiormente. Ela ficou um pouco chocada. Este lugar era adequado para treinamento, mas a densidade de energia ainda aumentava sem parar. De repente, o governador rei abriu a boca e perguntou: "O quanto você sabe sobre a história do Salão das Planícies?" "Eu não sei, eu só ouvi alguns rumores dizendo que era um lugar enorme no passado." Alice respondeu com sinceridade. "Bem, isso é verdade. Um grande país chamado Salão do Poder já foi o governante desta região. Ele governou todas as planícies, mas de repente entrou em colapso. O pior caso é que quase não há registros do referido país. As pessoas só pensavam nisso como mitos e lendas", disse o governador rei. "Se isso for verdade, então há apenas um cenário possível. Os outros deuses estão envolvidos no colapso do Salão do Poder. Não é apenas um deus. Vários deuses provavelmente estão envolvidos no incidente." Alice deu sua opinião. "Sim, deuses estão envolvidos, mas não são deuses simples." O governador rei fez uma pausa enquanto olhava para Alice. Ele perguntou: "Já ouviu falar dos 10 mandamentos da vontade de Deus?" "Os 10 mandamentos." Alice estreitou os olhos. Todos conheciam os 3 mensageiros da calamidade. A vontade de Deus, pecados capitais e zodíacos. Eles eram poderosos grupo de deuses que trouxeram o terror para toda Imperium. Eles estavam no mesmo nível de seu pai. Até o pai dela disse que, embora não tivesse medo deles, não os ofenderia descuidadamente. "Estamos aqui", disse o governador rei. Alice recuperou os sentidos e viu uma enorme porta requintada na frente dela. Tinha uma altura de 50 metros e uma largura de 10 metros. Correntes grossas foram postas em torno dela e na parte inferior da porta havia outra porta de tamanho normal. "Isto? Então toda a mana no ar está vindo de além desta porta?" Alice estava estupefata. Ela não conseguia imaginar que tipo de lugar havia além dessa majestosa porta de jade. "Vamos entrar", disse o governador rei. Ele caminhou em direção à porta de jade e pressionou a palma da mão na lateral. Havia um mecanismo nesta área para que ele pudesse entrar no local com segurança. Alice observou a porta enquanto seguia o governador rei. Ela estava curiosa sobre isso. Ela queria saber como isso estava relacionado com os mensageiros da calamidade. Quando entraram pela porta, Alice ficou chocada com a densidade de mana. Segundo sua estimativa, era 50 vezes maior que a densidade na superfície. "O que é esse lugar?" ela murmurou para si mesma. O lugar além da porta era simples, mas estava cheio de todos os tipos de runas antigas. E havia um altar no centro da área espaçosa. O altar era branco e emitia uma luz fraca neste lugar escuro. "Isso é..." Alice arregalou os olhos em choque. "Sim, isso é o cadáver de um deus", disse o governador rei. Este era o cadáver de um deus que governou o Salão do Poder 1000 anos atrás. Além disso, ele é meu ancestral. Sim, o governante do Salão do Poder é meu ancestral. Mas ele caiu por causa do incidente relacionado a seu filho. Governador rei disse gravemente. Embora meu ancestral tenha caído há 1000 anos, seu corpo ainda está aqui. No momento em que morreu, a energia dentro de seu corpo explodiu e se espalhou neste lugar, aumentando diretamente a densidade de mana. Ainda podemos usar um pouco de seu sangue para fornecer-lhe energia, mas você ser ou não capaz de lidar com a energia depende de nós. Só podemos ficar aqui por uma semana e depois disso seremos forçados a sair. A restrição aqui é muito alta. Se eu não tivesse o sangue de meu ancestral correndo em minhas veias, não poderíamos entrar neste lugar. Alice assentiu com as palavras do governador rei. Ela olhou para o cadáver e perguntou: como isso está conectado aos mensageiros da calamidade? O governador rei permaneceu em silêncio. Demorou um pouco antes que ele decidisse dizer algo. 5 mandamentos apareceram aqui e demoliram todo o Salão do Poder. Os deuses aliados e os deuses de outros lugares não forneceram nenhuma ajuda. 5 mandamentos? Alice não podia acreditar no que estava ouvindo. Os 10 mandamentos estavam na mesma organização chamada Vontade de Deus. Embora estivessem no mesmo grupo, não trabalhavam juntos.
Na verdade, apenas se uniram porque tinham o mesmo objetivo. Eles não tinham nenhum senso de companheirismo. Eles queriam as chamadas 4 autoridades. Então, depois de alcançá-las, todos imaginaram que cada um dos mandamentos lutaria para obter as 4 autoridades para atingir seu objetivo pessoal. Eles apenas se agrupam por causa da pressão dos grandes países, países grandes e terras santas.